Fala moçada, tudo certo? Olha só, continuando o estudo das principais grandezas, das principais forças, perdão, da natureza, né? Que são as principais forças da dinâmica também, nós vamos dar início agora ao estudo da força de tração ou tensão, né? E nada mais justo, pessoal, do que a gente pensar nessa força na seguinte situação. A força de tração ou tensão, ela é aquela exercida por uma corda, por um fio, por um barbante, por um cabo, quando estiver totalmente esticado, tá certo? Então, gente, é muito importante a gente notar a necessidade dessa situação, né? Essa corda que eu estou estudando, ela deve estar esticada, porque a tração, ela não consegue empurrar nenhum corpo, ela só consegue puxar o corpo. E a gente só vai puxar um corpo se essa corda que liga esse corpo até a força motriz, vamos dizer assim, estiver esticada, né? Pensa na seguinte situação, você amarra uma corda na geladeira da sua casa, você consegue empurrar a geladeira com essa corda? Não, você consegue puxar. Então você tem que tensionar, você tem que esticar esta corda, tá certo? E essa força de tração é aquela transmitida, né, gente? De uma ponta a outra desta corda, deste fio, desse cabo. Né? Vale ressaltar que nas duas pontas você vai ter essa mesma força, né? A força que você puxa de um lado da corda, né, numa extremidade da corda, o corpo que está preso na outra extremidade vai senti-la, tá certo? Então a corda é como se fosse um meio de transmissão da força. Muito bom. Essa força de tração, pessoal, como toda grandeza vetorial que se preza, ela tem módulo, direção e sentido. E para nossa tranquilidade, não precisa ter medo de nada, assim como a força normal, a força de tração também não tem uma equação específica. Então ela vai depender da situação que estiver estudando. Ah, Rafa, mas como assim? Não é, gente? Lembra, força normal. Se o Rafão estiver em pé numa superfície e você estiver em pé na mesma superfície, a força normal em mim e em você tem que ser diferente. Como ela tem que equilibrar o peso, ela teoricamente vai ser igual ao nosso peso. E na corda é a mesma ideia. Imagina que tem uma corda na vertical, a gente se pendura nessa corda. Enquanto eu estiver parado, me sustentando pela corda, a força de tração tem que ser igual ao meu peso. E você, ou para você, a força de tração tem que ser igual ao seu peso. Então percebe, não tem uma equação específica. Vai depender justamente da situação que a gente está estudando. Então esse é o módulo da força de tração ou tensão. Já a direção, gente, a direção é muito importante. A força de tração sempre vai estar na mesma direção da corda. É óbvio, porque a corda não vai ser um meio transmissor dessa força. Então a força de tração tem que estar na direção desse meio. A força, se a corda estiver na horizontal, ela não vai conseguir puxar o corpo na vertical. Ela só vai conseguir puxar o corpo na horizontal. E se ela estiver na vertical, ela só vai conseguir puxar o corpo na vertical. Então, pessoal, muito cuidado com isso. A direção da força de tração é sempre na mesma direção da corda. E o sentido, eu costumo dizer assim, ó, que ela vai do corpo para a corda. Se você não gostar dessa ideia, pensa na situação que a corda tem que puxar o corpo. Veja só, ó, analise esse exemplo com o Rafão. Esse senhorzinho aqui, ó, está puxando este guarda-roupa, né? Usando essa corda. Então ele puxa essa ponta da corda para essa direção em sentido. A outra extremidade vai puxar o guarda-roupa na mesma direção em sentido. Então, ó, vai do corpo para a corda. Certo? Não tem segredo isso aí, pessoal. Analise esse outro exemplo comigo. Rafão, você tem esse saco de pancada aí, né? Esse saco de areia que a galera treina aí, o jiu-jitsu não, mas o boxe, né? Treina tudo quanto é coisa, Muay Thai, treina tudo aí. Então, olha lá, gente, ó, ele está pendurado no teto por aquele cabo. Pô, Rafão, se ele está pendurado, o teto, né, vai transmitir uma força para esse saco de areia, puxando-o para cima. Então, veja bem,
A força de tração é do corpo para a corda. Ah, Rafão, e nesse caso, quanto seria o valor da tração? Enquanto esse saco de areia estivesse paradinho aqui, gente, obviamente o peso seria vertical para baixo, a tração para cima. Então a tração seria igual ou exatamente igual ao peso do corpo nesse caso. Tá certo? Veja bem uma coisa extremamente importante, pessoal. Quando a gente fala de tração, nós temos que pensar assim, eu tenho as duas pontas da corda puxando alguma coisa, né? Analisa só. Você tem esse lustre preso no teto, né? Então, ao pendurar esse lustre no teto, você concorda comigo que o lustre puxa através da corda o teto para baixo. Então, ó, a força que o fio exerce no teto, mas essa força que o fio exerce no teto, na verdade, é o resultado desse peso, né, gente? Então, lá, ó, a força que o fio puxa o teto é a força de ação. A reação é o quê? Ah, o teto puxa o fio para cima. Então, como o teto vai puxar esse fio para cima, este lado aqui, né, gente, onde você colocou esta luminária, ela vai ser puxada, né, verticalmente para cima, tá certo? Então tome cuidado com isso, né? Ela vai ser puxada verticalmente para cima, por quê? Porque o teto puxa essa corda para cima. Então este corpo, esta luminária, vai sentir essa força verticalmente para cima. Tá, joia? Por isso que é do corpo para a corda. Perfeito? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou passar para os slides de polias. Então, eu vou encerrar por aqui. Aguardo vocês daqui a pouco nos exercícios, mas antes do exercício a gente vai ver os slides de polias. Um abraço!